A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos, inscritos no nosso canal ADENAC Oficial Combinado Tocantins. Pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma vez, nessa oportunidade, onde estaremos fazendo a pré-aula da lição de número 3, concernente ao nosso trimestre Doutrinas da Nossa Fé, conhecendo as principais doutrinas bíblicas. Já estudamos a primeira lição, de número 1, Doutrinas sobre a Bíblia, também a de número 2, no domingo passado, referente a doutrinas sobre Deus, ou teologia, e agora estaremos estudando doutrina sobre Cristo, que é a Cristologia. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus por esta tão rica oportunidade que Ele nos concede. Louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair, demais pastores, pela vida do nosso comentarista, pastor Jean Figueiredo, o comentarista deste primeiro trimestre de 2025. Louva a Deus também pela vida de todos os professores da Escola Bíblica Dominical e também de todos os alunos. Uma parte muito importante da obra do Senhor, que nós vemos que é o ensino da palavra de Deus. E graças a Deus, Deus tem concedido lições preciosas aos nossos comentaristas, que têm escrito essas lições para todos nós aprendermos juntos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Então, nessa oportunidade, estaremos estudando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E 3 pontos principais que estaremos estudando dentro desta lição de número 3. O primeiro ponto, que é nós sabermos a eternidade de Cristo, Ele é antes de todas as coisas. Vamos estudar também sobre a sua humanidade, Sabemos que Jesus se fez carne e habitou entre nós, e também estudaremos sobre os seus atributos. Lições muito maravilhosas que com certeza vai edificar mais ainda a nossa vida espiritual. Estaremos estudando no próximo domingo a lição de número 3, 19 de janeiro, e tem por título, como já falamos, Doutrina sobre Cristo. O texto áureo da nossa lição de número 3 nos diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Livro do escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 8, o nosso texto áureo. A verdade prática, o comentarista trouxe para nós: tudo muda e passa, a ciência se multiplica, mas Jesus permanece o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa leitura bíblica em classe, o texto de referência, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de 1 ao 12. Também temos o objetivo geral, que é descrever a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o principal objetivo da lição. E tem os específicos, como já falamos, os 3 pontos principais. Primeiro, enfatizar a eternidade de Cristo. O segundo é discorrer sobre a sua humanidade. E o terceiro também destacaremos sobre os seus atributos, graças a Deus. A introdução da nossa lição nos diz assim: na atual lição destacaremos alguns pontos importantes acerca da pessoa de Cristo. Procuraremos destacar um pouco de sua eternidade, mostrando-o como verdadeiro Deus. Também destacaremos a respeito de sua humanidade e qual o objetivo da mesma. Falaremos também um pouco de sua dupla natureza e de sua triplicidade como um homem. E, por fim, procuraremos destacar seus atributos morais, natural e sua onipotência, onisciência e onipresença, graças a Deus. O primeiro tópico da nossa lição de número 3 nos diz assim: a eternidade de Cristo. O primeiro subtópico, sua eternidade.
Jesus veio ao mundo, tornou-se como um homem, ao ser gerado pelo Pai no ventre de uma virgem, com o propósito de cumprir a vontade divina. Acerca de seu ministério e sua encarnação, as instruções foram dadas a Maria, pelo mensageiro de Deus, o anjo Gabriel, o qual, entrando em sua humilde casa, cumprimentando-a cordialmente: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. O anjo orientou Maria acerca do processo sobrenatural de Jesus que aconteceria pelo poder do Espírito Santo. Temos aqui o texto de referência, Lucas, capítulo 1, versículos 28, 31 ao 35. Nascendo no tempo determinado em uma estrebaria, em Belém, e viveu entre os homens cheio de graça e de verdade. Sua existência não tem como ser negada. Quem assim procede, negará o próprio Deus. O próprio Cristo testificou de sua glória e relacionamento com o Pai. Também temos a referência, ele mesmo afirmou que é sempre e sempre será. Jesus é antes de todas as coisas. Então, quando nós olhamos aqui, primeiro nós devemos entender, nós precisamos entender sobre a eternidade de Cristo. Cristo, ele teve sua dupla natureza. Ele é 100% Deus e também foi 100% homem. Ele estava com Deus desde a criação de todas as coisas. Vamos ler aqui um texto que eu achei muito importante e o comentarista colocou para nós, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, ele colocou o versículo 17, mas eu quero ler aqui a partir do versículo de número 13, para nós entendermos melhor sobre a eternidade de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Que coisa tão gloriosa. Então sabemos que tudo, as Escrituras, Cristo, ele é o centro das Escrituras sagradas. O nosso Jesus, sabemos que desde a criação, quando Deus criou Adão e colocou no jardim do Éden, ali para cuidar daquele jardim, daqueles animais, depois de toda a criação, também Deus fez a mulher para estar ao lado de Adão. O propósito de Deus para com o homem era um propósito diferente, porém o homem pecou, o homem desobedeceu, não cumpriu as ordenanças de Deus. Mas agora Deus também, na sua onisciência, e já sabendo de todas as coisas que iam acontecer, Deus agora providencia a salvação da humanidade. Ali em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, vamos ver agora que Deus promete de trazer um que esmagaria a cabeça da serpente. E sabemos que este era Jesus Cristo de Nazaré. No seu tempo determinado, Jesus veio ao mundo, se fez carne. Nos diz o apóstolo João que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? A palavra viva, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então sabemos que Jesus, ele é o Filho de Deus e ele estava com Deus desde a criação, desde o princípio de todas as coisas. Então sabemos que Cristo, ele é eterno, ele não tem começo, nem meio, nem fim, como o próprio escritor aos Hebreus, no texto áureo da nossa lição, o comentarista, o pastor Jean, trouxe para nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, uma coisa nós devemos saber e ter a certeza de que Jesus, ele é eterno. O Filho de Deus, que habitou entre nós, ele se fez carne,
veio a este mundo com o principal objetivo e propósito, que era reconciliar a humanidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar aqui agora vendo que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, a Escritura Sagrada, ela prova a eternidade de Cristo. O subtópico de número 2 do primeiro tópico: Jesus como Filho do Homem. O seu nascimento é marcado historicamente. Nem somente a história, ele também é o Pai da eternidade. Vemos ali um versículo bastante conhecido, Isaías capítulo 9, versículo 6. O profeta messiânico vai descrever as características de Jesus, e uma delas é justamente o Pai da eternidade. Então, se ele é o Pai da eternidade, ele está desde o princípio de todas as coisas. Miqueias também destacou que aquele que havia de nascer em Belém já existiria desde a antiguidade e que já existia na eternidade. Vimos aqui também a referência, Miqueias 5 e 2. É muito bom, os irmãos, tanto professores como alunos, estarmos lendo essas referências justamente para estarmos inteirados, porque todo esse conteúdo sabemos que ele tem base bíblica. Nas Escrituras está provado tanto a eternidade de Cristo, como também a sua historicidade. Jesus tanto é eterno como histórico. Mas é importante ressaltar que não devemos limitar Jesus ao tempo e à história. Então, como sabemos, não existe o tempo na esfera espiritual para Deus. Deus é eterno. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, como um só, sabemos que são eternos. Não existe tempo que limita a eternidade, a história de Cristo. É importante também termos em mente que Jesus Cristo é pré-existente, ou seja, ele é antes de todas as coisas. Então sabemos que antes de todas as coisas existirem, ele já era. Cristo já existia antes de todas as coisas. As Escrituras, portanto, deixam isto muito claro. Então vemos aqui algumas referências que o comentarista colocou a respeito das provas do Antigo Testamento aqui registrada nas Escrituras Sagradas sobre a eternidade de Cristo. Agora vamos ver também no Novo Testamento. Sabemos que também o Novo Testamento ele prova também a existência de Jesus Cristo de Nazaré. No Salmo 45, versos 6 e o 7, destaca a eternidade e a sua soberania. O escritor da carta aos Hebreus, parafraseando com este salmo, faz total aplicação a Cristo, de forma que exalta a sua grandeza e majestade. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. As Escrituras do Novo Testamento afirmam que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Podemos observar no presente texto as 3 dimensões da sua existência, que revela a sua eternidade. Essas 3 dimensões dizem para nós quem verdadeiramente ele foi e quem ele é e será para todo sempre, o Pai da eternidade. Então Cristo, ele foi, ele é e será para todo sempre. Como bem Paulo destacou a seu respeito em Colossenses 15, 17, que foi justamente o texto bíblico que lemos a respeito da pessoa de Jesus. Paulo vai afirmar categoricamente sobre a eternidade e sobre a divindade de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então sabemos que a doutrina sobre Cristo é justamente o estudo sobre Cristo, que é a cristologia, uma área da teologia dedicada ao exame da pessoa e das obras de Jesus, que é o que estudaremos e aprenderemos nesta lição tão maravilhosa. Agora vamos aqui para o tópico de número 2, Cristo e sua humanidade. Vimos anteriormente sobre a eternidade de Cristo, sabemos que ele é, já temos a certeza de todas essas afirmações com base bíblica, que Cristo é antes de todas as coisas.
Agora vamos ver a respeito da sua natureza humana. Vamos ver aqui neste tópico de número 2. É o primeiro subtópico, a humanidade de Jesus. Cristo se fez como os humanos para aniquilar o império da morte, muito especialmente aquele que tinha o império da morte, o diabo. Hebreus 2:14. O triunfo de Cristo sobre o império das trevas fez com que a cédula que era contra nós fosse anulada. João 5:24, Apocalipse 2:11. Por este motivo, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Texto aqui de referência 2:14, vamos ver. Havendo Cristo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Oh, que coisa tão maravilhosa, irmãos! Se hoje nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, glorificando o nome do Senhor para todo sempre, é porque um dia Cristo, ele nos resgatou. Cristo, ele pagou o alto preço por nós. Louvado seja Deus para todo sempre. Que coisa tão maravilhosa nós sabermos que hoje nós temos o direito de dobrar os nossos joelhos e interceder, de forma direta com o Pai, falarmos de forma direta, porque Jesus, ele pagou o alto preço por nós. Nenhum de nós tínhamos esse direito. Nos diz a palavra de Deus que estávamos todos condenados, mas Cristo, ele riscou, ele cravou essa cédula dessa condenação na cruz do Calvário, e ali dando o seu brado, entregando o seu espírito na mão do Pai, ele cumpriu a sua missão, que era de resgatar o homem, de reconciliar o homem com Deus. Que venhamos, irmãos, a cada dia dar valor nesta tão grande salvação, que Cristo, se entregou por todos nós. Um homem, que não tinha pecado, ele sendo Deus, se fez homem, se fez carne, veio cumprir o seu ministério terreno, mas ele, ali cravou na cruz, ali aquela cédula, que nós, uma dívida que jamais nenhum ser humano conseguiria pagar, mas ele derramando o seu sangue tão precioso, tão maravilhoso, o sangue carmesim, o sangue puro, e ele nos purificou de todo o nosso pecado. Louvado seja Deus. Vamos ver agora o subtópico de número 2. Cristo tinha dupla natureza. Quando Jesus esteve nesta terra, foi dotado de duas naturezas. Jesus era divino e humano ao mesmo tempo. Agora, uma coisa que devemos estar atentos, infelizmente, tem algumas linhas por aí, algumas ideias que diz que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Não existe. Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas vamos encontrar essa afirmativa. Sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, Jesus na eternidade sempre esteve com Deus, como também era Deus, conforme o apóstolo João, 1:1, é o que falamos anteriormente. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus, a palavra, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então sabemos que Jesus é antes de todas as coisas. Em sua humanidade não deixou de ser divino. Podemos observar atributos exclusivos da deidade sendo manifestos por ele entre os homens. Jesus abriu mão voluntariamente da glória que lhe pertencia junto ao Pai, limitando-se e esvaziando-se com o objetivo de sofrer pela humanidade. Aqui traz o ponto principal, de Cristo esvaziar-se da sua glória, unicamente para nos dar o direito de salvação. Então Jesus se fez homem, se fez carne, ele abriu mão de toda a sua majestade, de toda a sua glória que ele tinha ali ao lado do Pai, e esvaziou-se. O que é esvaziar? É despir-se, é deixar por algum tempo ali a sua glória que ele tinha, por direito ao lado do Pai, e veio, sofreu Jesus como homem, e nós vamos ver aqui que ele sofreu todas as angústias, ele passou por aflições, ele sofreu tudo aquilo como homem,
como a natureza humana traz para esta carne, Jesus também sofreu, né? Mas também nos diz a palavra que ele era 100% Deus. Sabemos que a glória de Deus, né, a divindade, ela foi manifesta aos homens através da pessoa de Jesus Cristo, graças a Deus. Terceiro subtópico, do tópico 2, como um homem, Cristo era tríplice. Aqui nós vamos ver, ao tornar-se homem, Jesus era constituído de corpo, alma e espírito. A respeito de seu corpo, ele mesmo falou quando disse: ora, derramando ela esse unguento sobre meu corpo, fê-lo preparando-me para meu enterramento. Sua alma, Jesus sentiu as mesmas necessidades básicas que um ser humano quando esteve na terra. Aqui nós vimos, como já falamos agora há pouco, ele sentiu pavor, sentiu angústia. Jesus sentiu indignação, agonia. Jesus chorou e ele também se perturbou, né? O seu espírito, como um homem, Jesus passou a ter espírito semelhante aos humanos. Assim nos informa Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, né? Capítulo 23, versículo de número 46, como também já falamos. Jesus ali na cruz, nos seus instantes finais, ele agora vai dar um brado e entregar o seu espírito nas mãos do Pai, ali consumando a obra redentora da salvação, da redenção da humanidade. Vamos agora aqui para o último tópico, tópico de número 3. O primeiro subtópico, seus atributos morais e naturais. Agora nós vamos ver a respeito dos atributos de Jesus. Além dos atributos como onipotência, onipresença e onisciência, existem outros como naturais e morais. Os morais são: Jesus era e é santo, né? Ele é justo. Todos aqui, vemos aqui que temos referências bíblicas. Por isso, né, que falamos que é muito importante nós lermos essas referências bíblicas para entendermos que na palavra de Deus está tudo registrado. Ele é justo, ele é santo, manso e humilde, né? Inocente, imaculado, obediente, amoroso. Foi tentado de todas as formas, mas sem pecado. Então Jesus, ele como homem, como ser humano, ele foi tentado, mas também como Deus, ele não cedeu à tentação, ao pecado. Nos afirma as Escrituras e sabemos que Jesus, ele jamais pode errar, ele jamais pode pecar. Nós pecamos, nós somos infiéis, nós erramos, mas Jesus, ele jamais, pecou, e quando esteve sobre a terra na sua humanidade como humano, Jesus não pecou. Seus atributos naturais são unicidade, ele é único, sabemos que não existe outro. Ele também é verdade, ele é infinidade, imensidade, ubiquidade, sempre presente, eterno, eternidade, inteligência, sabedoria, amor, justiça, retidão, presciência, providência, vontade e misericórdia. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos! Então, tudo isso é apenas um resumo, o comentarista trouxe para nós, todos aqui com as referências bíblicas. Sabemos aqui que isso tudo aqui é sobre a pessoa de Jesus, Então Jesus, ele é o nosso exemplo por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o subtópico de número 2 vai falar sobre a onipotência e a onipresença. As Escrituras Sagradas apresentam o supremo poder de Cristo, semelhante ao Deus Pai, trazendo à evidência os seus atributos naturais e morais, provenientes de Deus Pai. A onipotência de Jesus é mencionada em várias passagens da Bíblia Sagrada. Isaías, por exemplo, menciona os 5 nomes de Jesus, expressando assim sua grandeza. Deus forte está se referindo à onipotência de Cristo. Sua onipresença, Jesus como filho do homem estava limitado às dimensões geográficas, mas como filho de Deus sempre esteve presente em todos os lugares. Onde estiver alguém reunido em seu nome, ele está sempre presente. Foi o próprio Jesus quem disse isso ainda nesta terra. Mateus vai registrar ali no capítulo 18, versículo de número 20. Então sabemos que Jesus, ele além de ser onipotente, é também onipresente. Então
Jesus, quando estava nesta terra, como um comentarista trouxe para nós, geograficamente, humanamente falando, ele estava limitado, mas como Filho de Deus, ele estava presente em todos os lugares, louvado seja Deus. Como Filho do homem, participou deste mundo, porém, como Filho de Deus, ele não é deste mundo. Então, para olharmos aqui, mas como pode acontecer isso? Ele participou, mas não era deste mundo. Por isso que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que as coisas de Deus para o mundo são loucura. O homem, na sua natureza humana, ele jamais vai compreender as coisas espirituais. Quando Jesus agora vai falar ali aos seus discípulos, ali no capítulo 17 de João, o versículo 11 e 16, ele vai afirmar que ele estava no mundo, mas não era daqui. Também nós, como seguidores de Cristo, também sabemos que estamos aqui por um curto período de tempo. Nos diz o apóstolo Pedro que somos peregrinos aqui nesta terra. Então sabemos que aqui somente é passageiro, estamos de passagem. A nossa pátria, ela nos aguarda, a nossa pátria celestial, a nossa morada eterna, graças a Deus. Subtópico do número 3, sua onisciência. Temos plena certeza que Jesus é onisciente. Então, porque ele em certo momento disse que não sabia o dia nem a hora de sua segunda vinda, vimos aqui que alguns ainda questionam sobre essa expressão de Jesus em Mateus 24 e 36. Expressões de Jesus que demonstram certas limitações estão ligadas à sua humanidade. Então Jesus falou, Jesus expressou dessa forma ainda como um homem, como um ser humano que ainda estava sobre essa terra. Porém, quando é necessário, ele faz valer seus atributos divinos. Devemos ter em mente que Cristo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Portanto, sendo igual a Deus, possuidor dos mesmos atributos, não há, portanto, dificuldade alguma em administrar as naturezas divina e humana. Então sabemos que Jesus, ele também sendo 100% Deus, não há dificuldade, não há problema, não há nenhum empecilho em ele administrar as duas naturezas. Quando Jesus usa a expressão mais daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai, está se expressando como homem. Então é o que acabamos de falar, não se valendo dos seus atributos divinos, que um dos atributos justamente é a onisciência. Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Então sabemos que a ele foi dado poder, todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus, ele sabe e conhece todas as coisas, as que estão acontecendo e todas que ainda irão acontecer. Agora vamos aqui para a conclusão dessa lição tão preciosa. Fizemos aqui um breve resumo, os professores estarão aí lecionando esta lição, aí nas suas congregações, aí onde você estiver, e com certeza vai abordar, mais com um tempo mais abrangente, todo esse conteúdo tão precioso para as nossas vidas. Nos diz assim a conclusão: de tudo que aprendemos acerca de Cristo, de uma coisa tenhamos certeza: seu maior objetivo é salvar a humanidade, trazer de volta a Deus um povo que está distante dele por causa do pecado. Jesus é o único que tem poder para perdoar pecado e purificar com seu sangue aqueles que o aceitam como seu Salvador. Então sabemos que fora da pessoa de Jesus não há salvação. O próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então sabemos que não existe outro caminho, somente através de Jesus que possamos conhecer na sua plenitude o Pai. Então Cristo, vimos aqui, diante de toda essa lição, que o principal objetivo de Jesus de se fazer carne e habitar entre os homens era justamente de trazer salvação, de reconciliar, de trazer para perto de Deus novamente o homem. Por quê? Porque o homem tinha pecado.
e já estava condenado à condenação eterna. Mas Cristo, no seu infinito amor, se entregando voluntariamente, Cristo não teve uma pressão sobre ele para que ele viesse ao mundo e passasse por todo esse processo, todo esse sofrimento. Sabemos que a palavra de Deus nos afirma que ele se entregou. Então, quando nós vimos essa expressão, ele se entregou, ele entregou-se voluntariamente por todos nós. Que venhamos a valorizar nesta tão preciosa salvação que Cristo concedeu a todos nós. E você que nos acompanha, que ainda não faz parte desse povo, que ainda não aceitou a Jesus, que você possa meditar também, na tão grande salvação que Cristo trouxe a toda a humanidade, que você venha também aceitar a Ele como Salvador, porque somente através de Jesus nós poderemos ter a vida eterna. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.